Todos os presidentes do Brasil e seus feitos mais marcantes. Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, ficou conhecido por ser o primeiro presidente. Ele não foi eleito democraticamente, foi escolhido pelos revolucionários. Ele liderou o governo provisório que organizou a nova república, preparando as leis principais do país. Durante o governo de Deodoro da Fonseca, houve muita instabilidade política. Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, sucedeu a Deodoro da Fonseca quando este se demitiu. Ele também não foi eleito, mas ajudou a estabilizar um pouco o país, que estava em um estado caótico depois da Revolução. Prudente de Moraes, de 1894 a 1898. Prudente era prudente. Ele foi o primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro e também o primeiro presidente que não era militar. Ele diminuiu o poder do exército no governo, e sempre que podia, usava a diplomacia em vez da guerra para resolver conflitos. Campos Salles, de 1898 a 1902. O foco principal deste presidente era a estabilidade. Ele negociou com os bancos ingleses para mudar o pagamento da grande dívida externa do Brasil. Também fez outros esforços para tirar o país da crise econômica. Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Enfrentou algumas revoltas, mas teve bastante sucesso como presidente. Ele organizou grandes obras na cidade de Rio de Janeiro e desfrutou de uma economia forte. Foi durante o seu mandato que o Acre se tornou parte do Brasil. Afonso Pena, de 1906 a 1909, organizou a construção de vários caminhos de ferro que facilitaram o transporte dentro do país. Também apoiou a povoação do país com a ajuda da imigração. Nilo Peçanha, de 1909 a 1910, assumiu a presidência quando Afonso Pena morreu. Seu governo foi curto e marcado por instabilidade política, mas ele ainda conseguiu criar o Serviço de Proteção aos Índios, antecessor da FUNAI. Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914. O governo de Hermes da Fonseca foi marcado por várias revoltas civis e militares. Ele também enfrentou problemas econômicos e teve de renegociar a dívida externa. Venceslau Braz, de 1914 a 1918, enfrentou vários conflitos durante seu mandato, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, mas os conflitos mais complicados que ele teve de resolver foram entre militares e entre estados brasileiros. Rodrigues Alves. Ele ganhou as eleições, mas morreu antes de poder assumir seu segundo mandato como presidente. Delfim Moreira, de 1918 a 1919, assumiu o cargo de presidente apenas temporariamente até se realizarem novas eleições, mas ele ainda conseguiu realizar algumas reformas no Código Civil. Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922. Foi o único presidente que ganhou uma eleição quando nem estava no país. Quando as eleições para presidente ocorreram, ele estava em França, participando do Tratado de Versalhes, que terminou a Primeira Guerra Mundial. Epitácio tentou melhorar a situação do povo no Nordeste, que sofria com a falta de água. Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. O mandato de Arthur Bernardes foi marcado por uma guerra civil em Rio Grande do Sul e revoltas militares. Foi também durante seu governo que o Brasil saiu da Liga das Nações, antecessora da ONU. Washington Luiz, de 1926 a 1930, construiu várias estradas que facilitaram a circulação dentro do país. Seu mandato começou bem, mas acabou em uma revolução. Júlio Prestes foi eleito presidente e deveria ter sucedido Washington Luiz, mas por causa da Revolução de 1930, ele nunca chegou a tomar posse. Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, foi o presidente que esteve mais tempo no poder. Ele tomou o poder através da Revolução de 1930 e dentro de poucos anos se assumiu como ditador do país, reprimindo a oposição. Ele mudou a Constituição e criou o Estado Novo, com muitos poderes concentrados em si. Apesar de ser ditador, Vargas tomou várias medidas para ganhar o apoio do povo. José Linhares, de 1945 a 1946, foi presidente durante apenas 3 meses, entre a queda de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra.
ele ficou conhecido por colocar muitas pessoas de sua família no governo. Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951. Dutra foi o primeiro presidente eleito em muito tempo, mas ganhou porque tinha o apoio de Getúlio Vargas. Durante seu ministério, ele procurou desenvolver as infraestruturas essenciais que o país precisava. A primeira Copa do Mundo realizada no Brasil aconteceu durante seu governo, em 1950. Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Apesar de ter sido ditador, Getúlio Vargas era muito popular e conseguiu ser eleito. Apesar de ganhar democraticamente, seu governo foi marcado por muita controvérsia e muita pressão para se demitir. O reinado de Vargas terminou abruptamente quando ele se suicidou. Café Filho, de 1954 a 1955. Tinha sido vice-presidente e sucedeu Getúlio Vargas até a realização de novas eleições. Seu governo não durou muito, porque ficou doente e teve de ser afastado. Carlos Luz, 1955. Foi o presidente que durou menos tempo no governo, 3 dias. Ele foi forçado a deixar o posto por suspeita de não querer entregar o governo ao novo presidente eleito, Kubitschek. Nereu Ramos, de 1955 a 1956. Foi presidente durante menos de 3 meses, até a tomada de posse de Kubitschek. Seu governo curto foi marcado pelo caos que ainda se sentia por causa do suicídio de Vargas. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, apostou muito no fortalecimento da economia do Brasil. Ele fez muitos investimentos, mas também acumulou muitas dívidas. Mas o maior feito do governo de Kubitschek foi a construção de Brasília. Jânio Quadros, 1961. Herdou de Kubitschek uma grande crise econômica que ele não conseguiu resolver. Por causa de sua política neutra na Guerra Fria, negociando livremente com países capitalistas e comunistas, ele foi acusado de apoiar o comunismo. Jânio Quadros ficou sem apoio político e se demitiu depois de 7 meses. Ranieri Mazzilli, 1961. Mazzilli assumiu a presidência durante apenas 13 dias, entre a renúncia de Quadros e a volta do vice-presidente João Goulart, que estava em outro país. João Goulart, de 1961 a 1964. O governo de João Goulart foi marcado por muita instabilidade política e econômica. Seus planos de reforma do país não foram bem acolhidos e ele foi acusado de tentar criar um regime comunista no Brasil. Em 1964, aconteceu um golpe militar e Goulart fugiu, abandonando a presidência. Ranieri Mazzilli, 1964. Mais uma vez, Mazzilli assumiu a presidência por 13 dias, enquanto a nova ditadura militar escolhia um presidente. Humberto Castelo Branco, de 1964 a 1967. O governo de Castelo Branco marcou o início da ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. Ele mudou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e instaurou a censura à imprensa. Além disso, Castelo Branco aboliu todos os partidos políticos, exceto 2 favoráveis ao regime, e tirou o voto das mãos do povo. Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, aumentou a repressão à oposição e concentrou muitos poderes em si. Ele reduziu ainda mais a democracia e legalizou a perseguição política, retirando vários direitos a quem fosse uma ameaça ao seu poder. A presidência de Costa e Silva terminou quando ele teve um derrame cerebral. Aurélio de Lira Tavares, Augusto Rademacher e Márcio de Souza Melo, 1969. A doença do presidente Costa e Silva foi súbita e o regime levou algum tempo a se reorganizar. Durante 2 meses, o Brasil foi governado por uma junta provisória, até o regime militar estar pronto para empossar um novo presidente. Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974. O governo de Emílio Garrastazu Médici ficou conhecido pelo milagre brasileiro. A economia do país cresceu muito e as condições de vida da população melhoraram. Mas seu governo também foi marcado pela repressão violenta e a tortura de opositores. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979.
prometia, aos poucos, tornar o Brasil mais democrático durante seu governo. Mas apesar disso, ele continuou a reprimir a oposição e a tortura de presos políticos gerou muito escândalo. Suas políticas evitaram o colapso da economia brasileira, mas deixaram o país com grandes dívidas. João Figueiredo, de 1979 a 1985, marcou uma abertura muito maior à democracia. Ele permitiu a existência de mais de 2 partidos e permitiu eleições um pouco mais livres. Seu governo também modernizou muito a agricultura do país. Ele foi o último presidente do regime militar. Tancredo Neves, do partido de oposição a João Figueiredo, ganhou as eleições de 1985, mas adoeceu subitamente e morreu sem tomar posse. José Sarney, de 1985 a 1990, o vice-presidente de Tancredo Neves, tomou posse e governou em seu lugar. Ele restabeleceu a democracia, aprovando uma nova Constituição, realizando eleições diretas e acabando com a repressão política. Mas na economia, a inflação ficou descontrolada. Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992. Collor foi o presidente mais jovem do Brasil e o primeiro presidente eleito por eleições diretas em 40 anos. Seu governo foi marcado por políticas econômicas controversas, que não conseguiram travar a inflação descontrolada. Em 1992, ele renunciou ao mandato após ser afastado da presidência por um processo de impeachment, por envolvimento em corrupção. Itamar Franco, de 1992 a 1995. Sendo vice-presidente, Itamar Franco assumiu a presidência quando Collor foi afastado. Depois de algumas tentativas falhadas para restaurar a economia, ele criou o Plano Real, que foi articulado pelo então ministro da Fazenda e que viria a se tornar o próximo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real resolveu a crise de inflação, que atormentava as famílias brasileiras há uns bons anos. Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, foi o primeiro presidente a servir por 2 mandatos seguidos. Ele assumiu a presidência impulsionado pelo seu desempenho como ministro de Itamar e pelo sucesso do Plano Real. O governo de FHC ficou marcado sobretudo pela adoção de uma política neoliberal na economia, com privatizações de estatais, a continuação do combate à inflação e a manutenção da estabilidade econômica. Um fato marcante do seu primeiro mandato foi a aprovação de uma emenda constitucional que instituiu a reeleição de prefeitos, governadores e presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011. O primeiro presidente de esquerda da história do Brasil, foi o mandatário mais bem avaliado após a redemocratização. Sua popularidade adquirida já no primeiro mandato impulsionou sua reeleição em 2006 e a eleição de sua sucessora e então ministra Dilma Rousseff. Seus 2 governos foram marcados pelo elevado crescimento econômico, decorrente sobretudo do chamado boom das commodities. Pelo combate à pobreza e à desigualdade social, suas políticas diminuíram e pela manutenção da estabilidade da economia. A principal crise de seu governo foi o esquema de compra de apoio político no Congresso conhecido como Mensalão. Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, foi a primeira mulher a se tornar presidente do Brasil. Foi reeleita em 2014, sendo destituída do cargo por um processo de impeachment em 2016. Ela deu prosseguimento às políticas sociais que marcaram o governo Lula, mas principalmente a partir de 2014, quando o país entrou numa grave crise econômica, rapidamente perdeu popularidade. Seu governo organizou a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Michel Temer, de 2016 a 2019. Como vice-presidente de Dilma Rousseff, Temer assumiu o poder quando ela foi afastada em 2016. Seu governo foi marcado pela aplicação de um receituário econômico de perfil neoliberal e pelo ajuste das contas públicas. Dentre as ações mais importantes do governo Michel Temer, estão a aprovação da reforma trabalhista, que alterou vários pontos da CLT, o projeto de lei da terceirização, que liberou a terceirização para todas as atividades das empresas, e da PEC do teto, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Jair Bolsonaro, de 2019 a 2023. Bolsonaro se tornou popular por causa de seu discurso radical contra a corrupção e a criminalidade crescentes no Brasil.
Foi eleito com 57,7 milhões de votos com uma campanha focada sobretudo nas redes sociais. No campo econômico havia a promessa de reduzir o tamanho do Estado e fazer reformas de caráter liberal na economia. Do ponto de vista dos costumes, adotou uma pauta conservadora. Desde o início, um dos objetivos mais importantes de seu governo era a aprovação da reforma da Previdência, cuja votação foi concluída no Senado Federal no final do primeiro ano de mandato. Luiz Inácio Lula da Silva, 2023, até o presente. Em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil, marcando sua volta ao cargo máximo do país. Este feito notável o consagrou como o primeiro candidato a vencer um presidente em exercício em busca da reeleição. Em seu terceiro mandato, o presidente Lula concentra seus esforços em fortalecer as relações internacionais do Brasil com outras nações, além de restaurar e aprimorar os programas sociais que desempenharam um papel vital no progresso social do país. Neste novo governo, um de seus principais focos é o combate incisivo ao desemprego e a erradicação da pobreza no território nacional. Lula busca, através de políticas econômicas sólidas e programas de inclusão social, proporcionar um ambiente propício ao crescimento econômico e à melhoria da qualidade de vida para todos os brasileiros. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e salva. Até a próxima!